Quarta visita ao estúdio de Alci Xavier. Boa noite, pai. Boa noite. Você pode me falar desse trabalho, desse último lote de quadros? Sim, quando você quiser. Então Fala fale, alguma coisa. vamos começar por aquele, porque nós tínhamos começado por ele na primeira vez. Você começou com isso, né? Muito bem, então eu trabalho com óleo porque é uma tinta muito flexível e ela permite a cobertura fácil de um início aquarelado, né? Muito suave e tal. Então, neste primeiro, né, sobraram algumas linhas de força que já constavam do primeiro esboço e do segundo também. Essas linhas de força que podem ser observadas no mastro, onde a figura do Odisseu estava amarrada, está amarrado, né? É uma linha de força que se manteve na diagonal do quadro. E os restantes elementos acompanharam. Uma pequena abstração dentro do conjunto e naturalmente, as exigências da composição. O que você diz que é abstração dentro do conjunto? Bom, o conjunto todo tinha elementos abstratos, né? Inclusive em choque, um elemento com o outro. Acontece que a composição exige que alguns elementos abstratos sejam apagados ou transformados em outros elementos, para restar a limpeza, né? A limpeza do quadro e, naturalmente, as estruturas que conduzem o olhar através da figuração que é orientada para os sentidos do espectador. Não existe um quadro sem que seja observado por um espectador. É uma relação absolutamente necessária. O quadro só existe quando é olhado. No escuro ele não existe. Isso significa que objeto de arte, objeto estético, ele funciona no sentido de atingir a nossa sensibilidade e ele é reconstruído no cérebro de cada um. Este é o processo. Neste segundo, a imagem de uma cobra que inicialmente significava a quimera na lenda grega, foi substituída por um monstro grego chamado Cíclope, e que está nas lendas gregas, né? Por quê? Porque simplesmente eu achei que o Cíclope representa mais o sentido da quimera, né? Que é o absurdo que todos temos, né? Na criação de um sonho que não tem uma base real. Então aqui está embaixo, né, a quimera, e atingindo a quimera o herói Belero-Fonte, montado no Pégasus, que era o cavalo igualmente imaginário desta lenda toda. Este quadro, ele, num certo sentido, é curioso, porque as primeiras formas abstratas podem ser observadas nos dois primeiros filmes,
também no terceiro, né, elas começaram a partir deste chapéu muito típico em Veneza e que criou uma angulação da figura, né, em paralelo com a coluna do leão. E as formas mudaram muito pouco, houve apenas uma limpeza nos elementos abstratos e restou a figura desta veneziana. Ficou lindo isso. Obrigado. Como eu disse anteriormente, Veneza é uma cidade que tem uma história riquíssima. E foi lugar de nascimento de muitos grandes artistas. E grandes músicos também, como Vivaldi. E este? Esse quadro é simplesmente uma afirmação de uma grande conquista feita há pouco tempo, que é o domínio de Marte pelo homem. Aquela pequena máquina, aquele pequeno veículo que está em Marte, é, na minha opinião, uma experiência maravilhosa, porque transmite todas as informações sobre o planeta. Podemos afirmar que Marte é nosso. E isto tem um significado importantíssimo em todas as áreas. Na política, na arte, na filosofia. Tem uma importância enorme, que trata-se da chegada do homem, né, nos elementos mais próximos do universo, a Lua e Marte. A Lua, desde o século passado, já é nossa. E agora Marte completa esta evolução tecnológica. Aliás, há um aspecto curioso disso, é que para os gregos, a técnica era a mesma coisa, na ciência e na arte. Eles não tinham uma palavra para a arte, eles tinham uma palavra só, técne, que significava o conhecimento amplo, o conhecimento da estética, o conhecimento da arte, o conhecimento científico, belíssimo, que deu origem a esta grande conquista. Já aqui, a problemática é outra. Esta figura, ela corresponde, assim, plasticamente, à visão arcaica, eu diria, do antigo Peru, onde havia o Império Inca. E é uma reminiscência também provocada pela ideia de Machu Picchu. Este pequeno gato aqui, cubista, demonstra, tá, e segue bastante a linha do Mescalito. Este gato é um gato cubista, o que significa que eles não tinham uma preocupação, evidentemente, teórica do cubismo, mas eles realizavam na pedra os sonhos. Tá? Esta característica é muito importante no desenvolvimento de uma estética inca, da qual temos inúmeros exemplos. Então, aqui, a abstração foi gerando a ideia de mostrar na peça
exatamente o que seria uma combinação dos elementos incaicos a partir do chapéu, que até hoje ainda existe, e a partir desses elementos trapezoidais que repetem a estrutura das casas em Machu Picchu. Esses elementos são decorativos e correspondem a uma aplicação que os incas remanescentes ainda fazem hoje, nas festas. Então trata-se de uma bela andina. Este quadro aqui é curioso num sentido de ser uma pequena paisagem marciana. É evidente que eu não estive em Marte, mas também é evidente que um dia chegaremos com armas e bagagens lá. Agora, essa pequena paisagem marciana situa a Terra aqui em cima e tal. E o iglu que é mostrado aqui foi uma transposição de uma outra tela que acabou gerando um outro assunto. Eu diria que a imagem mental do iglu, que aqui está sintética e corresponde ao que eu pensei, estava na estrutura abstrata da tela. Apenas houve uma transposição de uma tela para outra. E isso no processo dialético mental, do processo da transfiguração do abstrato, é válido. Simplesmente a ideia saiu de lá e pulou para cá. O rei permanece estático. Não houve grandes alterações. Tá? Não houve grandes alterações. É o rei e nada mais. Tá? Até quando, não sei. E essa bola que ele segura? Essa bola não é fácil, essa bola é o mundo. Porque todo rei, bem ou mal, ele aspira, né? Ele aspira o quê? O mundo, no mínimo, né? Isso aconteceu, por exemplo, na tragédia de Shakespeare, né? O rei era super ambicioso e tal. Agora, o capitão continua uma peça assim difícil, porque situar esse capitão no cosmos, né, é talvez uma necessidade de ordem. Né? É difícil a gente pensar em ordem sem o capitão. Então, a própria figura do capitão, aqui e lá fora, talvez seja necessária. Na dúvida, eu coloquei o capitão armado. Por que não? Mas quem é esse capitão? Esse capitão a palavra significa e explica tudo. O capitão é um capitão da hierarquia militar. Ele significa simplesmente um capitão. E deve ter um aspecto de capitão. Ele não é assim um cabo, por exemplo. É um capitão. E o que ele faz? O capitão na vida, o que faz? Nesse momento aí, o que esse capitão está fazendo? Certamente ele está ou experimentando a arma ou atacando. Né? Por que essa arma é a laser? Porque, ultimamente, as armas tendem, né, a chegar aos raios laser. A bala já era. Aqui o iglu transformou-se, né? Por isso transportei
Eu virei o quadro de cabeça para baixo e transportei para a pequena paisagem em Marte. Na verdade, este trenzinho, né, é o trem que ficou na minha memória, um trem que ainda faz o percurso Curitiba-Paranaguá e Paranaguá-Curitiba. Eu vim para Curitiba num trem, muito parecido com esse. Pois é, então este trenzinho, ele é uma lembrança muito marcante dessa bela estrada que é a estrada que atravessa montanhas, né? Belíssima. E ela é reconhecida como uma grande obra de engenharia. E nesta época, este trem era naturalmente a vapor, né? E a locomotiva era uma caldeira, impulsionava os pistões, em consequência as rodas e tal. E o trem é sempre uma visão muito interessante para todo mundo, porque ele está presente em grandes filmes que sempre ficam na memória. O mescalito, agora na sua visão final, ele continua, na minha opinião, um cachorrinho de pedra simpático, né? E ganhou um companheiro que é o gato, daquela outra figura da bela Andina, né? E o mescalito é curioso, porque a solução dele, num certo sentido, lembra o cubismo. Talvez porque o trabalho na pedra tenha levado aqueles escultores incas a soluções simplificadas da forma. Pois é, o mito da Galateia com Pigmalião ficou resolvido desta maneira, com uma divisão do espaço em triângulos para apoio das formas humanas e da forma do cavalo, e também uma sugestão absolutamente abstrata da deusa Vênus, que está contida naquela forma e que eu tenho usado em vários quadros. É simplesmente um elemento que aparece, e eu deixo que ele permaneça, né? Porque é algo assim cósmico e tal. E dizem que a morada dos deuses é o cosmos. Do ponto de vista estritamente formal, as figuras apresentaram a preocupação que eu já comentei no filme anterior, de um sentido, né? Procurado, um sentido de beleza, porque esta lenda é belíssima quando ela coloca a transformação de um objeto de arte que é estátua na vida. De fato, a vida tem uma íntima relação com a arte, com
a estética, que foi uma grande conquista do homem. Em Platão nós já lemos isso, nós examinamos a profundidade do pensamento de Platão quando ele afirma que a estética foi uma grande invenção, não é, do homem. E ele exigia da estética 3 princípios: que houvesse claritas, ordo e mensura. Claridade da ideia, ordem na apresentação dessa ideia e medida. Elementos sem os quais é impossível produzir um objeto de arte. Isso está presente na esfinge, nas pirâmides, na vida toda do homem, que ainda é reduzida. Do ponto de vista cósmico, são pouquíssimos anos, não? Agora você vai para onde? Paranaguá. Ficou uma delícia esse quadro. Obrigado. Quem conhece Paranaguá talvez sinta a beleza da cidade quando olhar um quadrinho como este. Realmente Paranaguá tem aquele sabor da cidade antiga, tem o sabor da colonização, enfim. E aquela coisa assim do histórico profundo que nós sentimos em cada detalhe da cidade, em cada pedra. Sempre que eu posso, eu volto a Paranaguá. Muito lindo o lote, pai. Vou fazer uma visão geral agora. E você considera que os quadros estão terminados? Sim, com um outro toque de finalização, mas muito pouco. Eu também acho que eu deveria dizer alguma coisa sobre o processo de trabalho que levou a essa finalização. Diga. Eu falei de uma dialética do abstrato transfigurado. Realmente eu apliquei um método dialético que tem uma característica fundamental. Esse método de pensamento é um simples método de pensamento, mas é incrivelmente rico, porque ele considera, a partir de Heráclito, o mundo em movimento. Nada está parado, tudo está absolutamente em movimento. Aquele edifício de concreto e vidro, ele tem, nas pequenas partículas que compõem o concreto, ele tem o movimento. Nada existe de concreto, efetivamente. Concreto, não existe o concreto, porque o próprio concreto é móvel nas suas partículas ínfimas de elétrons. Então é uma tolice falar-se de concreto, aquele aço, aquele eixo de aço na máquina é concreto. Não é!
ele é denso, ele tem uma densidade adequada ao aço. Mas observado em profundidade, ele não é absolutamente algo concreto. Ele é denso, mas não é concreto no sentido comum da palavra. Ele é móvel nas suas partículas. Então, o método dialético considera esta concretude simplesmente inválida. Não existe a concretude. Tudo é móvel, tudo está em constante movimento. Em particular, os quadros. Os quadros começam, são trabalhados no meio e chegam a um final. A um final até completar o seu ciclo de vida. Porque eles também têm alterações nas tintas, nas cores. E chegamos aí a um paradoxo. As próprias cores não existem. As cores são comprimentos de onda. Por isto é que esses assuntos cósmicos me interessam tanto. Porque, na verdade, um artista não trabalha com cores. Ele trabalha com comprimentos quânticos de ondas. Daí a grande importância do objeto estético, que não está lá para ser brincado, não é, a arte não é, e também a estética não é brincadeira, não é absolutamente brincadeira. São coisas muito sérias, são conquistas do homem. Então, se a cor não existe, o que nos interessa nas cores? É o efeito estético, que também é determinado pelo aspecto emotivo das cores. A emoção que nos traz um azul, aquela emoção do infinito, né? Que sentimos assim, no céu, simplesmente pensado, né? Ou a cor dinamógena, né? Forte do vermelho, e os contrastes subsequentes são conquistas da estética. E qual é o valor da estética para a vida? Basta olhar em torno. A arte é o correlato do nosso corpo.